bater a sua meta de vendas esse mês. Eu quero que esse mês você espanque a sua meta de vendas. Quem trabalha com meta baixa não está aqui em aulão de vendas não. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Resmungando, murmurando e reclamando da vida. Eu falo que a reclamação, gente, é clamar 2 vezes coisas ruins para a nossa vida. E aqui a gente não tá para isso. Eu estou aqui para trazer soluções, para trazer caminhos para você e principalmente para te dar mais esperança na sua venda. A pior coisa que existe nessa vida, gente, é não ter esperança. Você pensar assim, caramba, eu já fiz de tudo, essa venda não sai, eu não consigo bater meta, eu acho que eu não nasci para isso. Eu já contei para vocês que quando eu comecei em vendas, o primeiro mês eu não vendi nenhum centavo, né? Tem gente que pensa que eu nasci com o dom das vendas. Gente, o primeiro mês, sabe o que é você começar no dia 1º, terminar dia 31 e falar assim, caramba, era dia 30, porque foi em setembro que eu comecei, há 16 anos atrás. E aí chegar no dia 30, você não ter vendido nada, absolutamente nada. E aí te dá aquele sentimento assim, meu Deus, não vou conseguir. Né? E você olha pro lado, tem gente vendendo, tem gente batendo meta, e aí não tem como você, às vezes você ainda fica até procurando, né, uma desculpa, tipo assim, mas tá difícil para todo mundo. Não tá difícil para todo mundo, não. Tem gente vendendo sim. E sabe, gente, a gente tem que aprender uma coisa na nossa vida, a buscar referências de sucesso. Coloca aí, quem já chegou com papel e caneta, anota isso. Buscar referências de sucesso. Existe um negócio que se chama inputs. O que é isso? Inputs são estímulos que a gente dá para nossa mente durante o dia todo. Então, por exemplo, quando você assiste um jornal que é uma notícia trágica, você está mandando inputs para o seu cérebro, informação para o seu cérebro de coisas negativas, certo? Quando você está... Sabe aquela pessoa que é laranja podre na equipe? Aquela pessoa que onde ela chega, ela contamina negativamente. Quando você está do lado dessa pessoa e começa a escutar as coisas que ela fala, você está mandando inputs para o seu cérebro de coisas negativas. E aí, beleza. Aí você começa a ver rede social. Aí você tá olhando, descendo rede social, você tá vendo o problema dos outros, ou o contrário, às vezes você tá vendo coisas da vida dos outros, mas que não encaixam na sua realidade. Aí você fica pensando assim, nunca que eu vou conseguir ser igual fulano. Você começa a se diminuir, você começa a se rebaixar. Aí mais uma vez você tá mandando inputs negativos pro seu cérebro. Como que você acha que você vai ser uma pessoa que encontra solução para as coisas, uma pessoa positiva em um ambiente, em um dia a dia no qual você só manda inputs negativos para sua mente? É impossível, ninguém consegue, ninguém sobrevive a isso. Então assim, eu falo que a primeira coisa, gente, é a gente escolher as pessoas que a gente vai acompanhar e antes de ter redes sociais, a gente escolhia isso como? Através dos livros que a gente lia, né? Você escolhia bem um livro, um autor que você gostava muito. Hoje já não é assim mais. Você entra aqui, você tem acesso à vida de quase todo mundo, das pessoas famosas e tudo mais, e dependendo da forma que isso chega até você, às vezes, ao invés de você ficar otimista e você ficar positivo, você começa a se diminuir. Então você não está aqui para isso. Eu não sei qual é a sua meta de vendas desse mês de julho, mas eu só sei uma coisa, quando as suas habilidades, quando os seus inputs estão negativos, estão baixos, você pode ter certeza que qualquer meta de vendas que te der será alta demais. Porque as suas habilidades estão baixas. Tem 2 pessoas às vezes na mesma equipe, que tem as mesmas oportunidades, que trabalham a mesma carga horária, e você entrega para essas 2 pessoas, cada uma meta de 100 mil reais. Essa daqui consegue entregar a meta com a metade do tempo. Chega no final do mês, ela já está com 200 mil, ela dobrou a meta do mês. E essa outra aqui chega a 50 mil. Ela não bate nem a metade da meta. E aí, o que será que está acontecendo? Qual é a razão, qual é o motivo disso estar acontecendo? Se as 2 têm a mesma oportunidade, o que você acha que pode estar acontecendo? Eu vou te dar outro exemplo de uma situação que aconteceu. Um empresário, ele enviou para um congresso de vendas que nós fizemos em São Paulo, ele enviou 10 vendedores da equipe dele. Falou assim, eu quero que esses vendedores tenham ideias, insights e tudo mais. Enviou 10 vendedores. E ali foram vários palestrantes e tudo mais, eles voltaram para a empresa. Chegaram na empresa, nesse primeiro mês após o congresso, 3 deles não conseguiram bater meta. Não conseguiram e falaram que não adiantou nada e tudo mais. Os outros 7 melhoraram a performance em mais de 20%. Inclusive teve um que dobrou a meta dele. E aí, porque a palestra é a mesma.
O conhecimento é exatamente o mesmo. Todos estavam sentados no mesmo lugar. Como que a gente explica essas coisas? Então assim, gente, quando a gente se coloca numa situação de ser a laranja podre de algum lugar, de ser a pessoa que está reclamando, o mercado está difícil, não está fácil para ninguém, eu sinto muito, mas aí a gente é conversa de bêbado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Você pode ter o melhor mentor de vendas do mundo ao seu lado, que você não vai conseguir vender, tá? Mas vamos lá, a gente vai falar muito aqui hoje sobre estratégias que a gente pode deixar aqui juntos para você bater a sua meta de vendas. O que é que a gente precisa de alinhar? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se tiver alguém que está aqui pela primeira vez, coloca aqui hashtag novato para eu saber. Esse aulão de vendas, gente, acontece há mais de 4 anos toda quinta-feira. Você tem noção do que é isso? Há mais de 4 anos nós estamos subindo a régua de vendas do mercado de forma surreal. Esse aulão de vendas começou com 5 pessoas. Há 4 anos atrás, quando eu não sabia nem ligar uma câmera aqui, quando eu tinha um cenário horroroso, que a câmera que eu tinha era uma parede branca, com uma cortina da minha casa. Isso era o máximo que eu tinha. E a gente vem subindo a régua de vendas no mercado, com pessoas que compartilham um aulão. Então eu quero te pedir isso, a gente já ativar aqui um gatilho de reciprocidade. Estou aqui para fazer valer o meu tempo e o seu. Então pega esse aviãozinho aqui do lado e compartilha esse aulão com mais um amigo, empreendedor, vendedor. Eu não te ensino, isso aqui é algo que nós temos que alinhar também, eu não te ensino a vender nenhum produto ou serviço. Inclusive, o que você vende é irrelevante para mim. Eu me preocupo com o quê? Eu me preocupo em como você vende. Eu estou preocupada em você e no seu cliente. O seu produto, qualquer concorrente seu pode treinar e vender, às vezes, o mesmo produto que o seu. Então, o produto é o de menos. Esquece o seu produto. Você é mais importante do que o seu produto. Tá? Então, anota isso aí também no seu caderno, tá? Tem gente que chega aqui com papel, caneta, disposição, é isso aí, é para estudar mesmo, não é só para ser mais uma aula. Você não está aqui nesse aulão de vendas à toa, tá? Às vezes tem alguma coisa que você precisa de ouvir aqui, então fica até o final. Seja uma pessoa de iniciativa e de acabativa. Parabéns, eu vi que já tem gente aí encaminhando o aulão para várias pessoas, muito bom. Então, eu não te ensino a vender nenhum produto ou serviço. Eu tenho, na minha metodologia, que é o Neurovendas, alunos que são vendedores, representantes, corretores, médicos, dentistas, advogados, farmacêuticos, biomédicos. Eu tenho um aluno de todos os mercados. Por quê? Eu quero que você desenvolva a sua habilidade de vendas. Mas para isso, a gente tem que treinar 3 coisas aqui. Presta bem atenção, tá? E a gente vai falar muito sobre isso ainda. Porque o treinamento, um treinamento eficaz de venda, ele envolve, primeiro, a parte comportamental, segundo, a parte física, e por último, a sua parte técnica. Então, comportamental, física e técnica. A gente vai falando sobre isso aqui, fica tranquilo. Eu sempre, quando faço esse aulão aqui, ele na verdade ele é um 2.0, tá, gente? E a gente chama ele de método MEN. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é 2.0. Mesmo que você já tenha assistido, vale a pena. Quer ver? Ó, deixa eu escrever aqui. Deu certo. Método MEN. Desse jeito. Anota aí. Método espanca a meta. Tá vendo? Método espanca a meta. Ó, quem chegar aqui depois não vai nem entender exatamente o que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui. Mas é desse jeito, tá? Você vai anotar exatamente dessa forma que eu acabei de te falar. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Tela cheia. Pronto, saiu. Perfeito. Então, a gente vai desenhar aqui pilares que você tem que se preocupar no decorrer do seu mês, tá bom? Outra coisa, em algum momento dessa aula, tira um print mostrando que você está aqui. Posta nos seus stories, porque toda vez que você mostra que você está investindo conhecimento em você, as pessoas te veem com mais autoridade. Então, se você está estudando, se você está fazendo um curso, se você está em um evento, se você está lendo um livro, tira um print, posta mesmo. Gente, não adianta ser bom, a gente tem que parecer ser bom. Eu falo que a gente tem que parecer ser inteligente em vendas também. O cliente gosta de comprar de pessoas inteligentes. Por quê? É claro, é muito bom o cliente admirar a gente e tudo mais, mas o porquê que isso inconscientemente acontece? Deixa eu te explicar baseado na Neurovendas.
Porque se o cliente se depara, olha para você, ele te acha inteligente, ele começa a perceber inconscientemente que você será mais capaz de indicar para ele qual é o produto ideal. Porque no final das contas, todo cliente morre de medo de comprar errado. Quando você vai comprar, você tem medo de comprar errado? Você entra, por exemplo, lá nos comentários de alguma coisa que você vai comprar na Shopee para ler primeiro os comentários? Claro, todo mundo tem medo de tomar uma decisão errada, de se arrepender depois. E aí, quando o cliente está conversando, acha que é inteligente, ele se sente mais confiante e seguro. Então, absolutamente toda oportunidade que você tiver de mostrar que você é mais inteligente, mostre mesmo. Não seja aquela pessoa coitadinha, vitimista. Ninguém gosta de comprar de gente coitadinho. Ninguém gosta daquele vendedor que é estilo mendigo. O que é o vendedor estilo mendigo? Ah, será que você não quer me ajudar a bater meta, cliente? Nossa, eu tô precisando de vender. Não, acabou essa era. Tá? Acabou. O que entra agora é um vendedor preparado, um profissional capacitado, com uma excelente comunicação, posicionamento, autoridade e uma venda consultiva. Você não tem que mostrar que você é melhor do que o cliente e nem pior do que o cliente. A sua conversa tem que ser de igual para igual. É vender para cada um da forma que cada um deseja comprar. Percebe isso? É por isso que é tão importante a gente entender sobre pessoas. A pessoa que entende sobre gente, meu amigo, essa pessoa vende o que ela quiser até na crise. Agora, quem só entende de produto ou serviço, essa pessoa só vende na promoção, tá? Então, vamos lá. Eu vou desativar aqui os comentários, pega o aviãozinho, compartilha, tira um print. Lembrando que essa aula não é para nenhum produto ou serviço. Para mim não importa nada o que você vende. Eu quero saber como você vende, como que tá a sua mentalidade, como que tá a sua parte técnica e como que tá a sua parte física. É isso que me importa, tá? Depois que você entende isso, estuda ali sobre o seu produto que você vai vender o que você quiser, tá bom? No final da aula eu ativo aqui novamente os comentários. Gente, caramba, hein? Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Nós já estamos aqui em 1.800 pessoas. É isso aí. Estamos subindo a régua de vendas do mercado, hein? Vamos lá. Gente, quais são os pilares do nosso método MEN? Nós vamos desenhar aqui 3 pilares, tá? O primeiro pilar, para quem chegou agora, método MEN é método espanca-meta, tá? Dessa forma aqui, ó. Método espanca-meta. Ah, Carol, mas eu quero bater meta. Não, eu quero que você espanca a meta. O meu, aqui ó, a bênção. Vou colocar a bênção sobre você. Que você bata o dobro da sua meta de vendas esse mês na metade do tempo. Eu não quero ver você vendendo só para pagar suas contas, não. Eu quero ver você vendendo para enriquecer, para realizar os seus sonhos, tá? Eu quero isso para você. Só que às vezes você tá se tornando uma pessoa que até deixou de sonhar também. Aí é um problema. Aí nós temos outro problema. Porque eu já ia falar um negócio aqui, mas eu quero entrar nem que seja 2 minutos nesse assunto. Às vezes, você não tem nada, nenhum motivo e nenhuma razão para você bater a sua meta de vendas, a não ser pagar suas contas. E isso tá errado. Claro que tá errado. Eu tô falando sobre meta financeira mesmo. O que você quer? Você quer trocar de carro? Você quer trocar de casa? Você quer fazer uma cirurgia? O que você quer adquirir para ter uma vida melhor e mais confortável? E isso para você, para sua família também, porque eu tenho um negócio, né? Se eu vencer sozinha não tem graça nenhuma. Tem que ter mais gente vencendo junto comigo também, não é? Tem que ter. Então assim, o que são os seus sonhos? Quanto tempo que às vezes você não sonha? Gente, eu sou o tipo de pessoa, eu já contei isso aqui, que os meus sonhos, eles são daqueles de dar frio na barriga. Os meus sonhos são daqueles que se eu contar para uma pessoa, dependendo da pessoa, ela vai falar assim, coitada, louca. Essa aí é louca, mas não tem problema. Eu tenho certeza que há uns 5 anos atrás muita gente achava que eu era louca mesmo. Mas hoje essas pessoas que me achavam louca são as mesmas que me mandam currículo e falam, Carol, você não quer me contratar? Ou aquela que fala assim comigo, ô Carol, vem aqui, eu tô precisando de aumentar as vendas e tudo mais. E eu tenho certeza que às vezes quando você é visto como louco, se você tem um plano, se você executa, meu amigo, vai chegar uma hora na sua vida que se você não desistir, eu não sei quando, pra mim não foi da noite pro dia, tá? Eu sei que tem gente aí na internet, que a pessoa parece que dorme pobre e acorda rico no outro dia. Comigo não foi assim não, demorou, teve um pouco mais de trabalho e tudo mais, mas entretanto, eu tenho certeza disso, que se você traça um plano e você não foge daquilo ali por uma média de 5 anos, eu acredito de verdade que você enriquece. Ainda mais em vendas.
Gente, nenhuma empresa nesse mundo que não precisa de um bom vendedor. E bons vendedores estão fazendo muito dinheiro. Estão conseguindo fazer muito dinheiro. E aqui não é só vendedor, porque às vezes eu falo a palavra vendedor aqui, você está pensando assim, é só para uma pessoa que trabalha ali no varejo, um representante comercial? Não. Eu estou falando aqui daquele profissional que tem uma clínica, por exemplo, e que na faculdade ele não aprendeu. Eu falei sobre isso hoje. A faculdade não ensinou ele a como vender. Ele saiu da faculdade capacitado tecnicamente para exercer a profissão dele. Mas para vender, para negociar, para quebrar objeção, para abordar cliente, para partir para um fechamento de venda, para ser persuasivo, para ter uma comunicação estratégica, posicionamento em redes sociais, posicionamento, marketing pessoal, a pessoa não sabe nada disso. Ela não sabe nada sobre negócios e vendas. Aí é um grande problema. Ela não entende nem sobre o cliente dela. Ela pensa que só ser boa naquilo que ela faz é suficiente. E a gente sabe que não é. Então, eu tenho certeza absoluta que se você traçar um plano para a sua vida, mas começa a fazer isso agora. A gente já está mais da metade do ano. O que você quer? O que você quer realizar? O que você quer para você? Tá? Para de sonhar pequeno. Para com isso. Eu lembro que quando eu trabalhava vendendo produtos bancários, uma vez uma gerente falou comigo assim, Carol, o que você faz para vender tanto, né? E assim, mesmo na crise, faça chuva, faça sol, não tem ninguém conseguindo bater meta praticamente e você todo mês está no ranking de vendas. O que você está fazendo? Como que você está conseguindo isso? Eu falei assim... Aí ela me perguntou, e não sei o que da meta da empresa. Aí eu respondi para ela, falei assim, olha, para te falar a verdade, eu nem sei exatamente qual é a meta da empresa. Aí ela olhou assim para mim, né, ficou assustada e falou assim, ué, mas você não sabe quanto é a meta da empresa? Eu lembro que ela estava escrevendo assim, eu estava respondendo, ela levantou a cabeça, olhou para mim assim. Eu falei assim, não sei. Eu sei que é algo em torno de 100 e poucos mil. Mas se tiver agora um jogo do milhão aqui, que eu tenha que acertar exatamente qual é o valor da meta, eu não sei. Aí ela falou, mas não entendo isso, né? Porque a gente fala tanto pro profissional aqui acompanhar a meta de vendas dele, o quanto que é importante e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu tenho a minha meta pessoal. E a minha meta pessoal, ela é 500 mil. Se eu vender 100 e poucos mil, não dá para eu pagar, na época eu fazia faculdade, né? Então não dá para eu pagar minha faculdade, eu morava sozinha na época também, não dá para eu pagar meu aluguel, não dá para eu pagar minhas contas. Então 100 e poucos mil não é algo que eu tô trabalhando mentalmente aqui para vender. É no mínimo 500 mil que eu preciso esse mês. E muitas vezes, isso várias vezes, chegava na primeira semana do mês, eu já estava ali com a meta do mês batida. E eu tenho certeza que muito disso se dá, é claro que existem vários outros fatores, mas muito disso se dá justamente por isso, porque eu sempre trabalhei com meta, não é meta mínima não, eu quero é meta máxima. Tá? Então aumenta a sua meta de vendas, esquece meta da empresa, esquece, Carol, mas eu sou empreendedor, é só eu sozinho. Já tá errado por aí. Você tá trabalhando para quê? Não é fazer o máximo que dá, o melhor que pode, não. Você tem que chegar em algum lugar. Aquela frase da Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, não é? Então, para começar, já analisa aí esse quesito das suas metas de vendas, tá? Agora é o momento disso. Eu falo que, gente, não adianta chegar no final do mês e assustar. Meu Deus, eu tô com um saldo negativo gigantesco. Olha, quem tá preparado para vender muito, não assusta no final do mês, não. Não existe isso, não. Da mesma forma que quando você vende pra caramba, você também não assusta, porque você sabe o trabalho que deu pra você conseguir aquilo ali. Você sabe o quanto que você se esforçou e dedicou pra aquilo ali. Você acha que o Cristiano Ronaldo ele vai assustar porque ele foi eleito o melhor do mundo? Ou ele vai achar normal porque foi pra isso que ele se dedicou e trabalhou tanto? Não, pra ele é normal. Pra ele é comum. Ele se dedicou pra isso. Tá? Então, começa avaliando aí seu quesito de meta de vendas. Aquela frase, né? Quem mira na lua acerta pelo menos uma estrela. E o que é o nosso primeiro pilar aqui do método MEN? Vamos lá. O nosso primeiro pilar, gente, deixa eu apagar esse daqui. Vai escrevendo junto comigo, porque essa aula não fica gravada, tá? Ela fica gravada apenas para os meus alunos lá no Neurovendas. Depois, quando eu finalizo aqui, em 24 horas eu subo ela lá para a plataforma. Aqui eu não deixo. Então, vamos colocar assim que vai ficar mais fácil, quer ver? Nosso primeiro pilar aqui. Atitude. Nosso primeiro pilar do método MEN, atitude. Tá? Vamos colocar aqui MEN?
Método espanca a meta. Show? Nosso primeiro pilar é a atitude. O que envolve a atitude aqui? Você pode ter certeza que você não vai bater a sua meta de vendas do mês de julho se você for uma pessoa que está de bracinho cruzado esperando cliente bater na sua porta, aparecer, falar que tem interesse de comprar de você. A não ser que você dê sorte. Tem gente que fala comigo assim, não tem jeito de dar sorte em vendas. Claro que tem, claro que tem. Até parece, né? Tem alguns momentos que a gente dá sorte, que você fala assim, meu Deus, acho que foi Deus que me mandou esse cliente aqui, isso aqui é bênção de Deus. Sabe aquele cliente que chega pronto para comprar? Isso acontece muito, tá, gente? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo e não tô vendendo. Aí a gente tem que avaliar primeiro o que é esse tudo, né? Se a pessoa domina cada etapa do processo, o perfil de cliente, comunicação e tudo mais, tem que avaliar se é tudo. Mas, entretanto, existem algumas situações, gente, que a gente faz tudo certo e mesmo assim não vende. Presta atenção nisso aqui. Você abordou o cliente corretamente, você qualificou aquele cliente, você fez perguntas, você apresentou com maestria seu produto ou serviço, o cliente trouxe objeção, você quebrou a objeção. Você sabe quando você está fazendo uma venda boa, que você está ali bem com você mesmo, que você está seguindo um negócio bacana. Você partiu para o fechamento e tudo mais, e aí aquele cliente não comprou. Né? Porque você não pode obrigar ninguém. A coação física, colocar uma arma na cabeça dele e falar para ele para comprar, não dá também. Então, o que você vai fazer? Esse cliente que não comprou de você, você tem que avaliar o seguinte: o problema foi em mim ou o problema é porque realmente ele não está no momento de compra? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer esse mês todo quando você não conseguir vender. Sabe por quê? Porque isso vai te fazer muito mais forte. Você começa a pensar o seguinte, olha, esse cliente realmente eu fiz a minha parte, mas ele não está no momento de compra. E pode chegar qualquer pessoa querendo vender para ele que não vai vender. Ele não está no momento de compra. Entende? Beleza, só que tem o contrário também. O contrário é verdadeiro. Por exemplo, você faz tudo errado e mesmo assim você vende. Olha que loucura. Fez tudo errado e vendi. Por que isso acontece? Porque tem clientes que chegam pra gente com um nível de consciência muito grande. Sabe aquele cliente que já olhou, já pesquisou sua empresa? Às vezes ele veio de uma indicação, alguém indicou ele pra você, ele já tá pronto pra comprar, pra passar o cartão pra você. Você não teve trabalho nenhum. Às vezes você nem atendeu tão bem assim, nem aplicou tantas técnicas e esse cliente comprou de você. Entende? Quando você percebe que acontece isso em venda, você para de sofrer por coisas que você não consegue controlar. O que é um grande problema? Tem gente que às vezes começa a semana, começa o mês atendendo bem, fazendo um negócio certinho, organizado e tal. Vai chegando ali no meio do mês, a pessoa não tá batendo meta, a venda não tá saindo, ela já vai diminuindo o ritmo dela. E essa palavra tem que ser a palavra que vai nortear o seu mês de julho. Presta atenção. Essa é a palavra. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar um post-it, tá? Vai pegar um post-it, vai escrever em algum lugar e você vai colar essa palavra aqui, ó. Ritmo. Essa tem que ser a sua palavra que vai nortear o seu mês de julho. Ritmo. Toda vez que você for trabalhar, você tem que lembrar, eu tô no ritmo ainda? Ou eu já desacelerei? Ou aquela pessoa animada e feliz do começo do mês já foi embora? E isso é uma avaliação você com você mesmo. Não é gerente batendo no seu ombrinho e falando, vamos lá e tal. Até porque, gente, tem gerente que nem ele, se você colocar ele pra vender, ele não sabe. Ele nem sabe te ensinar alguma coisa. Então não dá pra você ficar dependente de terceiros. Né, de pessoas te motivando. Às vezes o seu gerente está precisando de ser motivado também, mas aí o diretor também não está motivado para motivar o gerente. Acontece. Então vamos trabalhar como gente adulta. Eu tenho um lema aqui nesse perfil que é menos mimimi, entendeu? E tem que ser isso mesmo. Vendedor, gente, tem que ser bom em recuperar rápido. Escutou um não aqui agora? Levanta rápido. Você tem 5 minutos para sofrer por causa de um não. Tá? E se você conseguir diminuir esse tempo ainda, melhor ainda. Ah, o cliente não me tratou da forma que eu gostaria de ser tratado. Você tem 5 minutos para sofrer por isso. Porque no final do mês, na hora que chegar dia 29, dia 30, eu tenho certeza que um dos maiores desejos da sua vida, para quem leva a sério a meta de vendas, é o seguinte: meu Deus, se eu tivesse mais um dia, eu teria conseguido bater essa meta. Faltou muito pouco. É triste nadar para morrer na praia. Porque não tem reconhecimento com quem quase chega lá, não. Com quem quase consegue, não. Então reflete sobre isso durante o seu mês todo. Vai ter dia que você vai escutar não pra caramba. Vai ter dia que
Tem cliente que fala com você que vai comprar e não compra, tem cliente que fala que vai comprar e não compra, ou o contrário também. Acontece de tudo. Tem cliente que reclama de toda a solução que você dá, mas tem cliente abençoado também, né? Então vamos mentalizar isso aqui também. Tem clientes que eu já falei isso aqui. Gente, tem cliente que se não precisasse de pagar a conta, a gente atendia até de graça, vendia até de graça para ele, que é uma maravilha. Uma pessoa que chega que é para melhorar o dia da gente. Né? É aquele gás que você precisa para recuperar ali do seu dia. Tem muita coisa difícil, mas também tem muita coisa boa. No final de um dia, quando você faz uma venda bem feita, que você volta para sua casa e fala assim, hoje valeu a pena, respeita aqui, ó, entendeu? É bom demais, não é? Eu falo que a venda, ela cura qualquer cansaço. Às vezes, você tá lá cansado já o dia todo, chega 6 horas da tarde, você faz uma vendaça. Nem existe essa palavra, né? Vendaça. Você fala assim, nossa, eu trabalhava até um pouquinho mais aqui hoje, viu? Dava até pra trabalhar um pouquinho mais. Você já tava louco pra ir embora, mas você fez uma venda, o cansaço até passou. Venda tem um poder na gente. A gente que gosta de vendas de verdade, gente, que carrega vendas no DNA, é um poder que é físico. É um negócio que a gente não sabe nem explicar. Isso aqui é pra quem respira vendas assim, igual eu. Mas esse pilar aqui da atitude, ele envolve o quê? Você tem que estar em movimento. A palavra que vai nortear é ritmo, tá? Então, todo dia, ritmo. Preciso de estar no ritmo. Desde o começo. É tipo o começo do ano. Começo do ano você não estava num ritmo para seguir a dieta? Às vezes agora você já desanimou um pouquinho? Você falou que você ia fazer algumas coisas e não fez. Mas dá tempo. A vantagem é essa. O calendário é maravilhoso. Enquanto há vida, há esperança e há tempo. Então, beleza. Se você sabe que você tem que ter atitude, o que significa essa palavra aqui em vendas? O que é atitude em vendas? Eu falo que é o seguinte, é mais fácil você controlar um vendedor ambicioso e ousado do que você empurrar um acomodado e um preguiçoso. Eu já vi gente sem técnica de venda conseguindo vender. A pessoa, você pergunta pra ela qual que é a sua técnica de abordagem. Sabe não. E às vezes ela chega e dá um show de vendas em quem tem técnica. Como que você explica isso? Atitude. Existem 2 coisas que você vai guardar aí, tá? São 2 Qs, você não vai esquecer mais não. Isso aqui, ó. Isso liga na atitude. 2 Qs. Anota aí. QQ, tá vendo? QQ. Isso aqui é a nossa meta quantitativa. O que é a nossa meta quantitativa? Ela envolve o valor que você quer vender. Então, por exemplo, você quer vender 100 mil reais, certo? Você quer vender 100 mil reais. Ficou ruim aqui, né? Mas tá bom. Você quer vender 100 mil reais. E aí, ela ainda vai mais pra um negocinho aqui, ó. Além do valor, ela vem pra quantidade, ela é a quantitativa. Ela ainda vem pra quantidade de pessoas que você precisa falar pra chegar nesses 100 mil reais. Entendeu? Então, por exemplo, quantidade. Quantitativa, quantidade. Você vai precisar de falar com... Vamos colocar uma média aí, tá? Com 2.000 pessoas. Você vai precisar de falar com essa quantidade de pessoas no mês. E se você começa a falar com metade dessas pessoas, você diminui em metade a possibilidade de você vender esses 100 mil reais aqui, você tá entendendo? Porque, gente, quanto mais você conversa com pessoas, maiores são as chances de você vender. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar conversando com gente no direct do Instagram, no WhatsApp. Você tem que estar fazendo networking. Você vai num evento, você apresenta. Carol, não tem nada pra eu fazer. Vai panfletar no sinal, então. Falando do seu produto e falando assim, ó, gente, eu vendo isso aqui, meu produto é bom e eu tô te convidando pra você conhecer. Alguma coisa você tem que fazer. Eu não sei o que você vai fazer, não, mas alguma coisa você vai ter que fazer. Você só não pode ficar de bracinho cruzado esperando o milagre acontecer. Milagre acontece. Milagre acontece. Eu sou a pessoa que... A minha vida é um milagre. Mas eu tenho um combinado muito bem claro com Deus. Eu tô fazendo a minha parte daqui, Ele tá fazendo a dele de lá. Pra mim, oração é exatamente, ó, orar com ação. Entendeu? Eu não tenho pena nenhuma, dó nenhuma e nenhuma compaixão de gente que tá reclamando da vida e que não tá fazendo nada pra mudar a própria vida, não. Eu não tenho dó nenhuma. Porque eu já vi gente que não tinha condição de nem sequer pensar em mudar a própria vida, mas deu o primeiro passo. Eu acho que o segredo da vida tá aí, é em dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, você tem que colocar uma regra pra você no mês de julho. Ele tem que ser dado na parte da manhã. Quando você desacelera logo na parte da manhã, você já vai desacelerando o restante do seu dia.
Tá? Começa a engolir o sapo grande de manhã. Vai prospectar na parte da manhã e não pensa antes de fazer. Eu sou o tipo de pessoa que não gosto de treinar. Apesar que agora, olha como que o ser humano é, né? Que coisa maravilhosa. Agora eu gosto. Eu às vezes sinto falta de treinar. Mas eu tenho meus exercícios preferidos e tudo mais. Mas eu não era aquela pessoa assim, nossa, eu preciso de ir pra academia e tal. Não era bem assim. O que eu fazia? Porque eu tive uma hérnia de disco terrível. Um fragmento, foi parar na medula, um negócio tenebroso, horroroso. E aí, gente, o médico falou comigo, falou assim, ó, você tem que fazer atividade física, tem que fazer musculação, não tem como, isso aí tem que fortalecer mesmo. Aí, olha só, aqui deve estar uns 5 graus essa cidade. A cidade não, mas a minha casa tá, porque a minha casa é mais gelada que a cidade. Eu vou falando aqui, eu coloco tanta energia nesse aulão que eu liguei o ar-condicionado. Mas aí, o que eu fazia por não gostar de treinar? Mas eu tinha que ir, né? Adulto faz o que tem que ser feito, criança que faz o que gosta. Falei, então vamos, bora. Eu não pensava. Eu levantava da cama e ia. Eu não pensava, eu não dava tempo de negociar com o meu cérebro. Eu não vou negociar comigo mesmo. Então, por exemplo, eu quero ler um livro, eu quero ler, então eu não vou pensar. O mais difícil não é ler o livro. O mais difícil é você sentar, pegar o livro e começar. Fica 5 minutos lendo o livro. Eu duvido se você não fica com vontade de ler mais pelo menos uns 10 minutos. O difícil é você sentar e começar. E tudo em vendas também é assim. O difícil, às vezes, é você começar a prospectar. Você vai deixando a parte mais difícil para depois. E aí você se torna aquela pessoa que está empurrando a vida com a barriga. Você está entendendo? Aí beleza, aqui nós falamos de meta quantitativa. Então você vai buscar falar com a quantidade maior de pessoas no dia. É claro que aqui dava pra gente aprofundar isso aí, às vezes dá pra fazer em outro aulão e tudo mais, de qualificação de clientes, porque quanto mais você vai qualificando aqueles clientes, melhor, né? Mas não se preocupe com isso agora. Se preocupe em falar com pessoas, em apresentar o que você vende, em estar em movimento no seu trabalho. E beleza, aqui ó, o nosso segundo Q aqui é a meta qualitativa. A qualitativa tá dando eu sei que fica ao contrário aqui, mas vocês conseguem entender, tá? A meta qualitativa, gente, ela é o quê? Ela é de qualidade. Vou colocar um coraçãozinho aqui pra você entender, ó. Ela é de qualidade. Aqui ela é de quantidade, aqui ela é de qualidade. O que significa isso? A qualidade que você tem em cada venda mesmo. Por quê? Vamos olhar as probabilidades, tá? A pessoa que conversa com 100 pessoas num dia, mas também 100 pessoas tá bom, uma quantidade boa, não é? Acho uma quantidade boa. Quando eu trabalhava vendendo produtos bancários, eu ligava ali numa média de umas 200 pessoas por dia. Claro que não falava com todas, né? Mas a tentativa era de mais ou menos umas 200 pessoas. Mas vamos colocar aqui 100 pessoas. Imagina que você conversa com 100 pessoas no dia. Você acha que você, conversando com 100 pessoas, sem usar nenhum tipo de técnica de venda, sem saber abordar, sem saber apresentar, sem saber quebrar objeção, você vai vender mais do que o outro que conversa com 100 pessoas e domina tudo isso que eu tô te falando? Porque ele tem qualidade em cada atendimento dele. Ele tem qualidade, ele é estratégico. Então você precisa dessas duas metas. O seu cliente, ele vai contar como válido se você tiver usado a quantidade junto com a qualidade. Aquilo ali sim é uma meta que você consegue ir acompanhando. Agora, gente, quando a gente fala sobre atitude aqui, é vários tipos de atitude que envolve aquela parte comportamental que eu te falei. Que o treinamento, um bom treinamento de vendas, ele está na parte comportamental, na parte técnica e na parte física. Essa parte comportamental, ela envolve o que mais? Ela envolve disciplina. Você pode ter certeza que se você se tornar uma pessoa disciplinada, você vai perceber como que o seu dia rende muito mais. Aquilo que você achava que não dá tempo de você fazer, você consegue fazer. Essa disciplina envolve menos procrastinação, mais planejamento, organização. Você tem que ser uma pessoa um pouco mais organizada. E olha que quem tá falando pra você aqui não é a pessoa mais organizada do mundo, tá? Eu sou organizada em vários fatores, mas tem alguns outros que eu não sou a pessoa mais organizada. Mas eu já me considero muito melhor do que era há 1 ano atrás, há 2 anos, há 5 anos. E é isso, a vida é isso. Às vezes tem gente que já de natureza é uma pessoa mega organizada. Para outros é um pouco mais difícil. Mas eu vou me contentar e falar, não, eu não sou organizada, eu sou assim mesmo e o mundo que me tolere desse jeito. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é assim. A gente não tem síndrome de Gabriela aqui. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E quem gostar de mim, gosta de mim do jeito que eu sou e tal.
essa pessoa sofre demais em vendas, sofre demais. Então, a atitude aqui, outra coisa que envolve além da disciplina, tá? Ela envolve a atitude de pegar e postar alguma coisa nas suas redes sociais. Isso você já tem que ir se planejando agora. Postar, aparecer, divulgar, ligar. Tem gente que fica aqui, ó, só atrás do celular respondendo cliente, ó, o dia inteiro aqui, ó. A cabeça tá começando a dar até um papinho aqui, ó, de tanto que ela fica assim, ó. Fica só assim, ó, de tanto responder cliente. Desse jeito. Não faz... Parece um negócio encalhado, assim, ó. Que você precisa de um guindaste para tirar essa pessoa e fazer ela olhar um cliente no olho. Ela não faz uma visita, ela não conversa com ninguém presencial, ela não faz um networking. Às vezes tem um evento estratégico que ela podia ir, que ela podia conhecer mais pessoas, divulgar, mas não faz nada. Não faz nada. Você pode ter certeza que a sua conversão em vendas ela é menor do que o outro que tem mais atitude que você. É claro. Eu tenho certeza, você é inteligente, você sabe disso. Que a conversão, quando você está olho no olho, ela é maior do que qualquer técnica que você usa pelo WhatsApp. A coisa mais fácil que existe hoje, gente, é ficar livre de um vendedor pelo WhatsApp. Você sabe disso. Agora, presencial é outra história. Então, sempre que você tiver a oportunidade, visita seu cliente. Não perde esse contato humano em uma era que as pessoas estão só preocupadas com a inteligência artificial, não. Não perca. Essa atitude aqui também, ela envolve o que mais? Outra coisa, tá? Às vezes você vai precisar de fazer uma ligação. Ah, Carol, mas eu não sou bom em fazer ligação. Você não era bom. Você vai começar a aprender. Você vai desenvolver. Entendeu? Para de falar também, para de verbalizar coisa ruim pra você. Eu não sou bom, eu não sou assim, eu não sou igual fulano. Para com isso, para. Né? A gente tá aqui pra ter uma vida em abundância, uma vida maravilhosa. Então, essa outra parte aí da atitude, ela envolve também você ter o hábito, isso é hábito. Hábito, às vezes, de fazer mais do que o esperado. Entregar mais do que você promete. E em um mundo onde as pessoas vêm aqui nas redes sociais e promete muito e entrega pouco, você já se diferencia de grande maioria se você promete um pouco menos e entrega um pouco mais. Você surpreende o seu cliente positivamente. Você fica marcado. Porque eu fazer aquilo que eu combinei com você... O que você pensa? Tá fazendo mais que a obrigação dela, não é? Agora, se você recebe mais do que aquilo que você pagou, se eu consigo te surpreender de maneira positiva de alguma forma, a chance de você lembrar de mim ela é muito grande. Ela é muito grande, tá? Beleza. Vamos pro nosso segundo pilar? Deixa eu escrever o segundo pilar aqui. Nosso segundo pilar. Ih, tá ficando meio bagunçado, mas tá bom, tá? Segundo pilar, aqui. Podia ter uma corzinha aqui, né? Deixa eu ver. Tem rosa. Segundo pilar aqui, sabedoria, tá? Não ficou colorido. Sabedoria. Ó. O que significa essa sabedoria aqui? Não é só ser inteligente, não, é ser sábio. É ser estratégico com as suas coisas. Vou te dar um exemplo. Você pode vender até 3 vezes mais para um único cliente. Tem gente que pega um único... Aqui entra na meta qualitativa, tá? A pessoa pega um cliente, ela vai vender para ele uma única coisa. Ah, vou vender para você aqui esse marca-texto. Te entreguei o marca-texto. Tem gente que vai vender a mesma coisa e consegue vender um marca-texto, uma caneta, um canetão, uma agenda, consegue vender um tanto de coisa para a mesma pessoa. Você tem que ser inteligente nesse ponto. Você tem que ter sabedoria para isso. Você está vendendo, você nunca vai ofertar um único produto para o seu cliente. Você vai começar a aproveitar cada cliente no momento de compra. Cada cliente, não é a partir da semana que vem, não, é a partir de agora. Para cada cliente que você for vender. Ele acabou de comprar, comprou isso aqui, o que você pode ofertar mais para ele? Você vai criar um hábito de fazer cross-sell. Carol, mas aí se o cliente não quiser, pelo menos você fez a sua parte. Pelo menos você tentou. A partir de agora, para todos os clientes, você vai ofertar mais. 1, 2, 3 produtos a mais. Oferece. Cria esse hábito de oferecer que você vai perceber
que com esse cliente aqui você consegue vender muito mais. Às vezes ele chegou para comprar um produto de você de R$1.000, mas aí você falou assim, opa, eu não vou oferecer só o de 1.000 não. Eu posso até mostrar para ele o de 1.000 aqui, mas eu vou falar com ele que sem compromisso eu quero mostrar para ele o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho é R$3.000. E você vai lá e oferta o de 3.000 para esse cliente. Você só oferta e muitas vezes você se surpreende. Pelo simples fato de você ter mostrado uma coisa que às vezes a pessoa nem sabia que existia, ela fala assim, vale a pena, faz sentido isso aqui que esse vendedor está me falando. Esse daqui realmente é bem melhor. É um caro que às vezes vai sair barato a longo prazo. E a gente tem que ter essa capacidade de mostrar para o nosso cliente, gente, às vezes provando, tá? Que às vezes só falar a gente não consegue convencer o outro, mas é provando por A mais B que um produto que às vezes tem um ticket maior, que tem um preço maior de mercado, vale a pena ele investir. Se o cliente percebe que não tem diferença nenhuma de um produto que é mais caro para o outro que é mais barato, é claro que ele vai comprar o mais barato. Se na cabeça do seu cliente tudo é idêntico, ele vai escolher por preço. Agora, se você fala com ele, fulano, eu vou te mostrar sem compromisso o melhor que eu tenho. E o melhor que você tem, às vezes, tem um valor 3 vezes maior do que o que ele chegou para comprar. E se você tem uma boa comunicação, capaz de apresentar esse outro que você vende de uma forma persuasiva, mostrando para ele, e às vezes você vai ter que pegar uma caneta, você vai ter que pegar uma calculadora e falar com ele assim, olha, ele é R$2.000 a mais que o outro, mas vamos pegar esses R$2.000 e dividir por um ano aqui, 365 dias, quanto que você está investindo a mais para você ter um produto que, na verdade, no final das contas, vai durar 10 anos a mais do que o outro. Você tá entendendo? Você tem que ter essa capacidade, esse jogo de cintura, e isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E vontade. Porque tem gente que sabe o que tem que ser feito, mas também não faz nada com aquilo. E a partir de agora, essa sabedoria vai ser autoconhecimento para você. O que você é bom em vendas? Isso é uma tarefa do aulão. Amanhã, tá? Porque às vezes você vai sair daqui cansado, né? Dia puxado, meu dia foi puxado. Mas você vai sair daqui cansado e é bom você estar com a mente bem tranquila para você fazer essa análise. O que é a sua tarefa? Você vai pegar uma folha, você vai dividir ela em duas aqui, ó. Como se isso aqui fosse uma folha. E você vai colocar aqui, ó. Divide ela, tá? E quem é aluno do Neurovendas tem um exercício muito mais profundo sobre isso lá na plataforma, que é a nossa Roda das Vendas. Lá você tem, é uma aula minha de quase 3 horas só de autoconhecimento em vendas. É maravilhoso. O negócio, como se diz os alunos, é um desbloqueio das vendas. Mas se você não é meu aluno, se você for, porque eu sei que tem muito aluno que vem aqui assistir, assiste a aula da Roda das Vendas, tá? Ela tá lá na plataforma como acelerador de vendas. Aí você tira aí uns 2 dias, divide ela em 2, porque vale a pena. Por ser uma aula maior, né? Mas se você não é aluno, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai fazer um exercício muito simples. Você vai escrever aqui de um lado o que são os seus pontos fortes em vendas. E aqui do outro, você vai colocar quais são os seus pontos fracos em vendas. Só que não é só pegar e escrever. Não é só isso. O que você vai fazer? Você tem que colocar 10. Tá? Você só vai levantar da cadeira, você só vai parar de fazer esse exercício aqui quando você colocar 10. 10 pontos positivos e 10 pontos que você deseja desenvolver. Você vai perceber que às vezes você tem dificuldade em achar coisas boas em você. Você é o tipo de pessoa que às vezes está se julgando demais. Você nem consegue falar 10 coisas que você é bom em vendas. E não é para você ficar consultando o Google para isso, não. Você tem que avaliar. Eu sou bom em... O que os meus clientes elogiam em mim? O que eu sou bom? Porque vendas, gente, não é só o vender, o ato da transação financeira. A parte de vendas, ela envolve tudo. Ela envolve inteligência emocional, ela envolve comunicação, ela envolve persuasão, gatilhos, quebra de objeção, argumentação, posicionamento, conexão. Às vezes é uma pessoa que se conecta com qualquer pessoa. Às vezes é o tipo de pessoa que consegue criar conexão com um cara que acabou de formar na faculdade e com um idoso de 90 anos. Você consegue. Isso é muito bom, isso é um baita ponto positivo. Você não vai consultar nada, não consulta ChatGPT, não consulta Google. Isso aqui vai ter que ser um exercício você com você mesmo. Você vai levantar só a hora que você acabar de fazer isso. E do outro lado, você vai colocar 10 pontos que você quer desenvolver. O que você quer desenvolver? Às vezes, na hora que você estiver fazendo esse exercício, você vai perceber o seguinte, que você nem conhece tanto sobre o mundo das vendas, você nem sabe o que dá para desenvolver direito. Aí, gente, é um problema. Porque a pessoa que não sabe o que está estragado, não tem como ela consertar, não. Não tem como. Se você travar em algum momento, é porque nem o mínimo, às vezes, das vendas você está conhecendo, entendeu? Então, mas isso aí é um exercício. Você vai tirar um tempo e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer.
tá? E você vai fazer o seguinte, esse mês de julho, isso aqui são os meus pontos fortes. Eu já entendi que isso aqui é muito bom em mim. Eu sou, às vezes, uma pessoa boa para gravar vídeos, eu sou uma pessoa boa para escrever. Isso é um ponto positivo, gente, em vendas. Escrever, tá? Tem gente que é bom para falar, mas às vezes para escrever não é tão bom. Eu sou eu sou criativo, eu tenho muitas ideias. Tudo isso é ponto positivo para você. Uma pessoa que... Eu tenho duas pessoas aqui, dois profissionais. Esse aqui é criativo, esse não é? Claro que esse que é criativo tem mais potencial para mim para vender. Óbvio que tem, entendeu? Então, avalia tudo. Você tem que se conhecer. Porque aí agora, no seu mês de julho, o seu plano de ação é o quê? Tá, esses daqui são os meus pontos fortes. Isso eu vou potencializar. Isso aqui eu vou usar ao meu favor mesmo. Eu sou, por exemplo, uma pessoa muito boa em vender alto ticket. Eu vendo produto de alto ticket. Enquanto tá todo mundo sofrendo para vender um negócio de R$1.000, eu vendo um negócio de R$100.000 como se eu estivesse vendendo 10. E isso aí é uma coisa que eu tenho uma habilidade boa nisso, viu? Ninguém nunca tinha me ensinado. Quando eu comecei a trabalhar com produtos bancários, eu percebi que isso era um diferencial que eu tinha. Eu conversava com um cliente vendendo um contrato de 150 mil com a mesma naturalidade que eu estivesse vendendo um de R$500 para ele. Então isso é bom, isso é bom. E aí eu vou potencializar isso. Nesse mês de julho, deixa eu focar aqui nesses clientes de valores altos. Eu sou boa nisso, para que eu vou ficar, entende? Claro, Carol, mas chegou um cliente que vai comprar pouco, eu não vou atender e vender bem. Lógico, né, gente? Isso é lógico que você vai fazer. Até porque tem cliente que não compra o seu produto. Hoje aconteceu isso. Olha só, hoje um aluno entrou no Neurovendas. O Neurovendas é a minha porta de entrada, tá? Então é o produto que eu tenho de baixo ticket. O aluno comprou o Neurovendas. E ele renovou o Neurovendas, ele fez a renovação dele essa semana e indicou um treinamento meu, que tem um ticket de 40 e poucos mil reais, para a empresa dele fechou. E aí? Se eu não atendesse, não vendesse tão bem para ele, que comprou primeiro um produto que é de baixo ticket, eu não teria vendido um de alto ticket para ele, entendeu? Mas então, beleza. Você vai desenvolver isso, você vai focar nos seus pontos fortes nesse mês de julho. E os pontos fracos? Você vai escolher, não precisa disso. Não é para você pegar os 10 e falar, meu Deus do céu, nossa, como é que eu vou aprender tudo isso? Não, você vai escolher 3. E desses 3, você vai linkar assim, ó, esse é o principal, esse daqui é o que mais está me fazendo perder venda. Esse daqui eu já identifiquei, a minha comunicação, o meu posicionamento, o meu marketing pessoal. Isso daqui é um negócio que eu sei que está me atrapalhando a vender. Você vai saber isso, porque você se conhece. Depois o segundo, depois o terceiro. Você vai listar esses 3. O seu foco principal será no primeiro, durante todo o mês de julho. Como que você vai desenvolver isso? Se você puder, faça cursos de vendas. Se você puder, faça mentoria. Se você puder, leia livros. Procura no YouTube, busca aulas. Faz o que você achar melhor. Só te peço para você buscar aí mentores que você confia, pessoas que você confia. Porque tem umas coisas, gente, que na internet é complicado. É complicado e às vezes as pessoas acreditam. Porque hoje aqui qualquer um pode ser mentor. Você coloca lá na sua bio assim, ó, o mentor mais contratado. E quem falou que ele é o mais contratado? Cadê? Ganhou um prêmio, uma placa? Cadê? Quem é o mais contratado? Entendeu? Qualquer um pode fazer isso. E às vezes eu vejo que tem muita gente que chega no Neurovendas me falando isso. Carol, eu tava seguindo, achando que eu tava fazendo certo e eu percebi que eu tava fazendo tudo errado. E acabou que eu perdi tempo, perdi dinheiro, perdi energia, investindo em coisa que eu não me levou no caminho que eu queria. Entendeu? Só toma cuidado com isso. Mas aí você vai focar em desenvolver esses 3 pontos seus no mês de julho, tá? Eu tenho certeza absoluta que se isso for a sua vontade de verdade, porque você sabe que quando você tá com vontade de fazer um negócio, você faz mesmo e faz bem feito. Se isso for a sua vontade de verdade, de coração, você não vai chegar ao mesmo que você entrou nesse mês de julho. Você vai sair dele muito melhor. Você vai aprender porque você vai colocar intencionalidade. Imagina que você percebe que, sei lá, o seu marketing pessoal está atrapalhando. Estou falando de marketing pessoal que a gente falou muito sobre isso nos stories. Aí você percebeu que o seu marketing pessoal é um negócio que te atrapalha. Você pode ter certeza que todo dia antes de você sair da sua casa, você vai ser um pouco mais intencional. Você vai escolher uma roupa melhor. Você vai arrumar melhor. Você vai se colocar na sua melhor versão. Entendeu? Porque você listou ele como um dos primeiros, por exemplo. Eu não sei, isso é muito pessoal. Cada um aqui tem os seus pontos a melhorarem. Mas você vai trabalhar em cima de 3 deles, tá bom? Então essa é a parte que você vai desenvolver da sua sabedoria. E qual é o nosso terceiro pilar, gente, do nosso método MEN? Vem aqui. Terceiro. Aqui. Terceiro pilar.
entusiasmo. Entusiasmo. Às vezes, a gente vai ficando mais velho, vai vendo tanta coisa nessa vida, né, gente? Esses dias eu tava conversando, não sei com quem, mas a pessoa falou assim comigo: essa vida é um vale de lágrimas. Um vale de lágrimas. Falei, meu Deus, que criatividade, né, pra falar que a vida é ruim. Mas enfim, às vezes a gente vai vendo tanta coisa que realmente, sabe, a gente vai falando assim, não tem condição, sabe? Mas em vendas a gente não pode perder esse brilho dos olhos não, gente. Não pode, porque senão você desanima muito fácil. Lembra do ritmo, que é a palavra que vai guiar o seu mês de julho? Entusiasmo aqui não é uma palavra vazia. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que foi feita uma análise entre corretores de planos de saúde, e aí eles dividiram essas pessoas em dois grupos. Essas daqui eram pessoas otimistas, entusiasmadas, e essas daqui eram as pessoas pessimistas, tá? E aí acompanharam essas pessoas durante um ano. Os psicólogos fizeram os testes para avaliar e tudo mais durante um ano. O que eles perceberam? Que as pessoas otimistas e entusiasmadas, elas vendiam mais de 32%, alguma coisa do tipo, 33%, 30 e poucos por cento a mais do que as outras pessimistas. Só que um outro fator que é muito importante e é interessante nessa pesquisa é que as pessoas pessimistas, de acordo com os psicólogos, elas não conseguiram ficar em vendas por um ano. Pouquíssimos dos pessimistas que listaram ali conseguiram ficar em vendas por um ano. Essa pessoa saiu da empresa e tudo mais. Por quê? Às vezes, uma mesma situação a gente começa a enxergar de forma diferente. O cliente fez uma reclamação, para o otimista, para a pessoa entusiasmada, às vezes aquilo pode ser uma oportunidade de conversão, de fidelizar aquele cliente, de trazer ali um lado humano da venda. Às vezes, para o pessimista, aquele mesmo cliente que fez uma reclamação é porque ele nunca mais vai comprar e tal, ele faz uma tempestade em um copo d'água. O otimista, o entusiasmado, quando o cliente às vezes não trata ele do jeito que ele gostaria, ele pensa assim, isso é um problema do cliente, né? Ele não tá bem com ele mesmo, porque é isso, quando você não trata o outro bem, isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro, né? Então ele não tá bem com ele mesmo, tá? Então bola pra frente. Agora, o pessimista, ele já começa a se abalar muito com isso. Da mesma forma, o otimista, ele escuta um não, ele é entusiasmado, ele escuta um não, ele fala, não, então agora eu vou pro próximo. Tem mais chance de escutar um sim. O outro fica ali abalado. As mesmas coisas acontecem com os mesmos clientes, com os mesmos vendedores. O cliente sumiu no WhatsApp, o cliente não está respondendo. Esse aqui pensa assim, deixa eu pensar em um plano para eu despertar mais desejo nesse cliente novamente. Deve ter alguma coisa. E claro que tem, óbvio que tem. Então eu vou pensar em alguma coisa que do jeito que está aqui não vai dar, né? Agora o pessimista, não, se ele não respondeu é porque ele não tem interesse. Quem quer comprar, compra. Ele começa a vender essas ideias para ele. E, gente, esse otimismo aqui, ele é aquela energia que a pessoa tem também. Tem gente que chega num lugar, ela contagia positivamente. E isso influencia no seu cliente. Existe algo na neurociência que é estudado que se chama neurônios espelhos. Esses neurônios espelho é quando você está na presença de alguém e essa pessoa começa a ficar parecida com você. É muito bacana, a pesquisa foi feita com um macaco que estava lá chupando um sorvete e tudo mais, depois você pesquisa sobre isso, é bem interessante. E aí a gente começa a imitar outra pessoa que está próxima de nós. Então, às vezes, você saiu da sua casa pensando assim, nossa, eu vou comprar de tal pessoa. Aí você chega, aquela pessoa está com aquela energia tão ruim, energia tão pesada, que você fala, quer saber, eu não vou comprar nada. Gente, em vendas a gente tem que treinar ser uma pessoa de fé. Porque tem muita gente que não ia aguentar nem uma semana no seu lugar, você sabe disso. Não é uma coisa fácil. Mas do mesmo jeito que não é fácil, é gratificante demais. E a pessoa que acha que não precisa de vendas na vida, ela ainda vai quebrar muita cara. Porque ela vai perceber que tudo, para ela se dar bem, ela tem que saber vender. Um relacionamento, a educação dos filhos. Saber vender só some, só preenche a sua vida. Só que as pessoas têm, e é por isso que muitas vezes atrapalha o entusiasmo das pessoas, porque elas têm uma objeção interna da seguinte forma: vender é incomodar. Vender é passar alguém para trás, porque a gente carrega essa objeção da sociedade, né? Que vendedor é uma pessoa inconveniente. E se você tem esse tipo de crença limitante, comece a trabalhar isso em você. Como, Carol, que eu começo a trabalhar isso?
Pega agora no seu celular, faz uma pasta. Uma pasta que nessa pasta você vai só colocar prints de clientes elogiando o seu trabalho. Só clientes que falaram que ficaram satisfeitos com você. Carol, mas eu não tenho nenhum cliente elogiando o meu trabalho. Sinal que você não está fazendo pós-venda, ou sinal que você está vendendo um negócio muito ruim, ou sinal que você não está conseguindo nem atender bem os seus clientes. Tem alguma coisa errada aí. Porque quando eu comecei, às vezes eu fazia alguma coisa bem mais barata, nem que seja para colher um feedback, uma prova social de um cliente meu. E cria essa pasta e todo dia que você estiver ali um pouco desanimado, com medo, com vergonha de abordar alguém, porque a gente tem que ser bom em passar vergonha. Em vendas a gente tem que ser bom em passar vergonha. Tem 4 tipos de inteligências que a gente desenvolve, que é a inteligência, na verdade uma a gente nasce, né, que é a inata, inteligência inata, você nasceu com ela, seu QI, por exemplo. A inteligência adquirida. Essa daí, gente, eu tenho um trabalho comigo que ele é inegociável. Todos os dias eu coloco nem que seja um tijolinho na minha inteligência adquirida. Eu nunca vou deitar na cama sem ter aprendido uma coisa nova. E eu adoro. Isso aí é uma coisa que me move. Se você falar comigo assim, nossa, Carol, o que você mais gosta? Eu gosto de aprender. Eu tenho tesão em aprender. Eu adoro pesquisar. Eu adoro saber mais sobre as coisas. E especificamente sobre vendas. Só que hoje eu pesquiso muito sobre comportamento humano e tudo mais. Não tanto sobre vendas, mas eu ligo tudo isso a vendas. Entendeu? E isso facilitou, gente, mudou minha vida da água pro vinho. Da água pro vinho. Hoje eu tenho liberdade financeira, hoje eu tenho liberdade geográfica. Hoje eu trabalho com aquilo que eu amo, que eu escolhi trabalhar. Então, assim, esse entusiasmo, ele também tem que ser alimentado. A sua fé tem que ser alimentada também. Às vezes a gente tem um pouquinho daquele negócio de Tomé, né? Tem que ver pra crer. Então pega lá a sua pasta do celular, vê aqueles clientes que te elogiaram. Lembra do quanto que seu produto é bom. O que seu produto faz pelos outros? O que ele faz? Ele ajuda seu cliente a fazer mais dinheiro? Tem alguma coisa boa, você tem que lembrar disso o tempo todo. Quando eu vou vender, imagina só, eu vou vender uma palestra, eu não estou pensando na palestra em si. Eu estou pensando no impacto que as pessoas que estão ali assistindo aquela palestra vai ter. Porque alguma vez nessa vida, Deus já usou um palestrante que quando eu estava sentada na plateia, ele falou uma frase que mudou o rumo da minha vida. Então se eu estou em cima daquele palco agora para ensinar para outras pessoas, eu também posso falar nem que seja uma frase para mudar o rumo da vida de alguém. Essa é a minha missão, esse é meu propósito. Qual que é seu propósito também? Viver sem propósito, gente, é uma vida muito sem graça. E em venda você tem a oportunidade todo dia não só de vender, mas de melhorar a vida das pessoas. De somar na vida das pessoas. Só que para isso, como que uma pessoa entusiasmada é uma pessoa mal-humorada? Onde que está o seu bom humor? Às vezes você era uma pessoa tão bem-humorada quando você tinha, sei lá, seus 20 e poucos anos, seus 18 anos. Acabou, não tem mais bom humor, não dá um sorriso na vida. Onde que tá? Onde que tá a sua parte de olhar para o outro e enxergar o melhor dele? Às vezes isso foi morrendo, porque você foi vendo tanta gente ruim, infelizmente, né, gente? Você foi passando por tanta situação, tanta experiência ruim com as pessoas, que isso foi acabando em você. Só que você não pode deixar isso acabar não, porque senão vendas vai ficar mais difícil do que já é. Vai se tornar um peso, um fardo para você, enquanto tem gente que se diverte vendendo. Traz essa diversão de volta para você no mês de julho. Olha, eu começo a falar, eu até encho os olhos de lágrima. Deixa eu ativar aqui os comentários. Vamos lá. Aqui não aparece pra mim os comentários de vocês. Deixa eu entrar aqui pelo tablet, que aqui vai aparecer. Ativou? Ativou. Ah, agora eu tô vendo. Melhor live, vocês são maravilhosos. Tudo que vocês veem de bom em mim é porque existe em vocês, tá? Ah, Carol, tal coisa eu admiro muito em você, porque tem isso em você. Tem 10 vezes mais em você. Se sinta lisonjeado, tá? Se sinta lisonjeado. Cadê? Mais um show, maravilhosa, excelente. Verdade, Carol, amei, trabalho com vendas, perfeita. Ah, tá aí, que maravilha, maravilhosa, boa noite. Olha, gente, eu destravou crenças, que aula melhor. Olha que poderoso isso, hein? Que poderoso. Que isso? Você fala muita coisa que vivencio, Shirlene, mas não é porque você vivencia, eu vivencio isso também. Eu venho aqui te ensinar uma coisa que eu pratico. O dia que eu parar de vender, vai ser o dia que eu vou... Duas coisas. Ou que eu parei de ajudar as pessoas e aí pra mim não vai fazer sentido vender. Ou segundo,
esse dia que eu parar de vender, vai ser o dia que eu vou ter que parar de ensinar também. Porque senão eu vou ficar falando coisa aqui que é lindo e maravilhoso só em Alice no País das Maravilhas, só em livros, só em palestras. Não, eu quero falar a realidade. E para eu falar a realidade, eu tenho que viver e respirar vendas o tempo todo. Quando as pessoas me perguntam assim, essa semana a gente teve uma mentoria com os alunos que teve a duração de 4 horas. A gente começou às 7 horas da noite e nós terminamos 11 horas da noite. E aí teve até um amigo meu que falou assim, Carol, mas pra que você faz isso ainda, Sá? Que eu falei com ele que eu tava bem cansada. No outro dia a gente teve uma reunião e aí eu falei com ele, nossa, tô bem cansada. E ele trabalha também com treinamentos, com palestras. E aí ele falou comigo, pra que você faz isso ainda? Ficar 4 horas numa mentoria? Eu falei assim, porque eu gosto. Eu amo isso. E eu não acho que eu... e ele ainda citou isso. Ele falou assim, será que você não pode colocar outra pessoa que você treina pra fazer a mentoria? Eu falo, não. Eles não compraram mentoria de outra pessoa, eles não compraram curso de outra pessoa, eles compraram